Eu já trabalho na Ananda Marga desde 2009, como professora de yoga, e aí comecei a ficar apaixonada pelo som das taças. Como que isso iniciou? Numa viagem à Índia, em Jaipur, eu caminhando, um indiano tocou uma taça perto de mim, uma taça muito grande, e eu senti uma vibração louca. E fiquei até meio surtada ali. Aí aquilo passou, né? Taças bonitas, a gente vê como um acessório para meditação, para alguma coisa até de enfeite. Com o passar do tempo, eu soube que tinha massagem de som com taças tibetanas. Aí despertou a curiosidade. Procurei saber, soube desse nome Peter Hess, né, um alemão, e me inscrevi no curso dele porque ele tem uma instituição tanto na Alemanha, na Suíça e em Portugal. Pela língua, eu me inscrevi em Portugal, lá eu fiz o curso com duas alemães, né, mas falava português, e aí me formei nessa massagem com taças tibetanas, porque lá eles chamam taças tibetanas. Aqui a gente fala sino, né? Mas para falar dessa massagem, eu tenho que falar de Peter Hess. Peter Hess, ele nasceu em 1941, sempre teve uma dificuldade demais com o colégio, com a estrutura educacional, né? Ele vivia com muitas angústias ali. E o pai dele frequentava um convento franciscano, onde fazia doações, e ele sempre foi muito ligado em questões humanas. Bom, ele se inscreveu no curso de admissão de um convento franciscano na Holanda, e ele foi admitido, isso em 1953, ele tinha 12 anos. Dali ele se formou em engenheiro físico. Ele estudou até se formar em engenheiro físico. Mas, na cabeça dele, com a formação, ele falou assim, eu vou para a Índia porque eu vou ajudar muito aquele país, como engenheiro físico. Olha só, a Índia, gente, é transformadora. Quando lá chegou, o que aconteceu? Ele viu que quem foi transformado foi ele, porque a Índia não tem explicação. Então ele, com o ego de estar ajudando, vou ajudar como engenheiro, foi o contrário. A Índia trouxe uma lição para ele, então ele retornou e começou a trabalhar como engenheiro físico na Alemanha. Ali, 4 anos ele trabalhando como engenheiro físico, ele ficou com uma questão educacional ainda mal resolvida. E nessa época estava coincidindo com uma revolução estudantil na Europa, em 76, mais ou menos por aí. Aí ele fez o curso de professor e resolveu, olha só, ele como engenheiro, ele resolveu, fez o curso de professor, que ia trabalhar como um professor, que ele teria que mudar aquela instituição que tanto ele sofreu ali. Bom, ele começou a dar aula para alunos, tipo umas turmas que a gente tem aqui de alunos que repetem muito e que têm dificuldade de aprendizagem. Porque ele era encarado como um aluno de dificuldade de aprendizagem, mas não era isso. Ele simplesmente não se adaptava ao sistema. Então ele achou que muitos alunos também poderiam estar passando pelo mesmo problema. Bom, aí o que ele fez? Ele começou a estudar a ambiência, os estímulos, cores, vibração. Então ele percebeu que tudo isso poderia influenciar em sucesso ou insucesso. E ele pegou uma turma de alunos problemáticos que repetiam muitos anos. Ele teve uma aprovação de 90%. Aquilo para ele foi, né, para ele e para nós. Porque ao perceber que o entorno, né, que a gente fala assim, que tudo que está em torno modifica o nosso corpo e a nossa alma, aí que está o grande lance do Peter Hess. Então, tudo que nos envolve influencia meu corpo e minha alma, nosso corpo e nossa alma.
ele começou a trabalhar com radiestesia, né, com pêndulos, com essas coisas. Nesse estudo dele, em 84, então ele começou, ficou na educação, trabalhando com estímulos, tendo muita aprovação, mas em 84, mais ou menos em 84, ele foi convidado por um cientista para estudar lugares que tinham muitas vibrações de mantra e de taças no Nepal. Ele foi para o Nepal. Lá ele ficou encantado. Cavernas, lugares de cura, onde os xamãs cantavam e tocavam, a vibração era uma coisa de louco. E o que ele fez? Analisando aquilo tudo, ele pegou, isso em 84, ele trouxe umas 30 taças do Nepal para a Alemanha. Aqui, a gente dizia assim que na década de 60, 70, já conheciam as taças pelos hippies, que faziam meditação, essas coisas. Então, a taça era conhecida na Europa, mais na Europa. Mas ele trazendo essas 30 taças, ele começou a analisar liga, como que era feita, porque ele, como engenheiro físico, ele colocou toda a sabedoria dele nisso. E ele fez, aí dali ele fez as taças Pitt Hess, que são essas aqui, essas preciosidades. Essas taças, elas têm 12 ligas, elas são únicas, não existe taça igual. Eu, por exemplo, vou apresentar e vou falando para vocês, essa é a taça bacia. Quando eu fui escolher essa taça bacia, tinha várias taças bacias. Cada uma tem um som que toca na alma da gente. Então, para escolher, eu fui tocando e descartando até chegar nessa taça que me tocou. E aí, por isso que cada taça é única. Não existe o mesmo som da mesma taça. Essa é a taça bacia, é a taça que quando eu toco, eu não vou tocar agora para não interferir. Quando eu toco, ela vai fazer uma ressonância das vísceras, tá? Ela tem um som grave, um som de terra. Essa é a taça universal. Ela tem um som movimentado, ela tem um som bem movimentado e ela trabalha ossos e músculo. Essa é a taça coração, tem um som brilhante, ela trabalha emoção. E tem mais taças de Pitt Hess, mas esse é o conjunto, como se diz assim, inicial dele, que eu pretendo comprar muito mais. Esse é o Feng Gong. Feng Gong não é feito por Pitt Hess, também a gente escolhe pelo som, toquei vários para chegar a esse. Esse é o único que entra na academia dele, mas é pela China. Então esse é o Feng Gong, tem de vários tamanhos. Esse é o Zafir. Esse é o Zafir, que também é da França, mas Pitt Hess adquiriu tudo isso. Deixa eu tirar o som. Então essas são as taças que eu apresentei. O que acontece? Essas taças, como que funciona a massagem? Aí nós vamos chegar. A massagem é através de ressonância. Vamos fazer uma analogia aqui. Quando a gente joga um açúcar no pote, às vezes a gente tem que chegar ali no pote, bater para o açúcar acomodar e aí a gente dá para botar mais um pouquinho. A taça, ela faz isso, ela reorganiza as nossas células através de ressonância. Então, através daquela vibração, as nossas células se reorganizam. Quando uma pessoa tem alguma patologia, eu tive uma lesão em determinada parte. Às vezes, no momento da massagem, eu escuto bloqueio, assim, ela não vibra, a vibração não passa. Mas aquela vibração, ela fica ali durante uns 3 dias, isso é fato. Ela vai reorganizando o local. Então, ela é muito sutil. E a frase do Pitt Hess é que o menos é mais. Realmente, uma coisa que você olha, uma vibração gostosa, mas faz um trabalho incrível. O que mais eu posso falar de Pitt Hess? Que doença, aí ele falava isso, que a vibração, doença e saúde é um fenômeno vibracional. Então, todas as doenças, elas caem como fenômenos vibracionais.
Essas taças são usadas na Europa em UTIs, hospitais. Eu, particularmente, eu tenho experiência com ela, com minha mãe, que 8 anos acamada, eu tocava. Mamãe às vezes estava agitada e quando eu tocava, parecia que eu tocava baixando a energia para a dor de cabeça, que às vezes ela tinha, não conseguia falar, e sentia mudanças nela. O corpo dela vibrava. Ela que não se mexia, quando eu tocava, ela fazia movimentos. Eu já fiz massagem autista, que teve um bom resultado. Ele abraçou a taça. Então as taças, elas têm uma penetração, porque a gente não trabalha, a gente chega a trabalhar, a gente está na onda, né? Na onda que a gente fala, beta, e a gente chega nessa ressonância alfa, que é um relaxamento. Às vezes pode até entrar em teta. Pode até entrar, porque tem gente que dorme profundamente durante a massagem, tem gente que não, que fica naquele estado de relaxamento. O que acontece durante... Estou explicando assim como que é feita a massagem, porque a gente tem curiosidade. Hoje a gente vai fazer a meditação, mas a massagem ela é feita nesse sentido. Falei sobre isso. Como que eu faço a massagem? Tem movimentos e pontos no corpo, a pessoa fica de roupa, onde a gente coloca e toca. Eu tenho baquetas com tamanho diferente e esse toque, que existe um sistema para tocar, né? Primeiro nas costas, na frente e tal, e a gente vai tocando e vendo e ouvindo. Eu, como terapeuta, vou ouvindo. Depois, eu nem costumo fazer anamnese, porque eu prefiro, para não me influenciar, primeiro tocar e dizer, olha, eu senti um bloqueio ali, eu não senti bloqueio em nada, e aí as coisas vão acontecendo. E vocês, se quiserem fazer pergunta depois, pode fazer pergunta à vontade, que Kiko está aqui me dando um suporte, lê para mim e eu respondo na medida do possível. A massagem, ela trabalha o sistema límbico, a emoção. Emoção, às vezes acontece que você vai até... Porque a emoção está ligada ao corpo, né, gente? Estou falando isso porque a gente está sabendo, eu estou falando para quem já sabe até. A emoção me liga à patologia. O que acontece? Nós ficamos com uma camada de energia, que a gente fala que é uma aura, cada um vai dar o nome que quiser, de 15 centímetros no corpo. E a patologia, ela flutua aqui, a emoção, aliás, falei errado, a emoção flutua aqui para depois se tornar uma patologia. Então, quando eu faço uma massagem de som, eu dissipo uma emoção que está pairando por aqui para vir brotar alguma patologia. Então, isso é que eu posso falar de Peter Hess. Eu tive a oportunidade de voltar e fazer curso diretamente com ele. Isso foi para mim um maior presente da vida. Ele hoje está com 80, vai fazer 81 anos, né? Ele nasceu em 41, então eu tive o prazer de ver o mestre disso aqui, que é uma pessoa simples, maravilhosa, explica de uma forma muito simples e não tem nada complicado. Colocar as taças e vibrar. Hoje, qual é o nosso propósito hoje nessa comemoração dessa casinha de barro aqui? É fazer uma massagem, um som. Só que nós aqui vamos enfrentar algumas coisas. Por exemplo, o som da taça no telefone é outra coisa. É outra coisa no sentido, confunde com a minha voz, faz uma misturada. Eu vou tentar falar mais pausado, tocar, vou tentar fazer outra dinâmica para que vocês consigam sentir um pouquinho do som da taça. Fone, se tiver. Kiko lembrou. No momento em que eu começar, pode colocar um fone, não precisa olhar para mim, porque eu vou falar umas frases e direcionar o som das taças. Então vocês podem botar o fone e ficar. Não sei como vai sair aí o som, mas a gente espera, a gente está com todo o amor do coração, com todo acolhimento com vocês nesse dia de hoje, comemoração aqui do DAI, para que essa massagem, que não é massagem hoje, que é uma meditação, saia de uma forma agradável, porque é a gente aceitar, abrir, acolher as coisas simples da vida. Uma coisa que já existe há tanto tempo, né? E que pode nos trazer tantos benefícios.
tá? Alguém quer fazer uma pergunta antes de começar? Que aí a gente já... agora eu vou dizer, pode fazer sentado ou deitado. O importante é fechar os olhos para deixar vibrar, tá? Essa ressonância do sino. Alguma pergunta, Kiko? Até agora não. Não. Então nós podemos começar? Acho que Kiko vai se aproximar ou aproximar mais das taças. Você dá para me ver aqui, Kiko? Não, né? Eu vou tirar um pouco de você e manter Não tem as problema. taças. O importante é que vocês agora só me ouçam. Eu vou falar bem baixinho, vou tentar, porque eu falo alto. Vou falar bem baixinho, porque para não confundir, não misturar com o som das taças, ok? Então vamos buscar uma posição confortável, uma posição que você sinta que pode ficar uns 10 minutos, pode ser sentado ou deitado. Coloque os fones. Eu já vou começar, vou diminuir minha voz. Perceba se estão me ouvindo bem. Coloque o fone ou coloque o telefone próximo. Não precisa olhar. Sinta agora que você está relaxado, que seu corpo está sendo convidado a receber a vibração do universo. Os seus braços estão pesados, as suas mãos estão pesadas, o seu corpo está ficando pesado e quente, as pernas relaxadas, os pés criam grandes raízes na terra. A sua respiração está calma, você está calmo, cada vez mais calmo. Uma frescura passa pela sua testa. Você está calmo e atento. Está ligado à terra, aqui e agora. O seu espírito está livre, a alma no espaço. Não há começo, não há fim, não há tempo. Você está na origem da sua criação há mais de 13 bilhões de anos. O nada em explosão. Imediatamente, no primeiro segundo, cria espaço, tempo, energia, matéria. Tudo é uma força única,
a força da origem. O nascimento do cosmos. O nascimento de um universo do tamanho de uma ervilha em bola de fogo. Em segundos, aumenta para o tamanho de uma laranja, inacreditavelmente quente. Você vê a expansão do cosmos numa velocidade imensa. O cosmos estende-se e a temperatura diminui. Existem átomos, fótons de luz. Com isso, o começo da existência da matéria, a matéria que é a energia de radiação. Radiação do qual todo o universo estava preenchido. Matéria, a energia em forma. Você participa da criação do cosmos. Você participa da criação das estrelas e galáxias em cores deslumbrantes.
Você participa da criação da Terra. Você participa da evolução dos mares, das florestas, dos animais, do crescimento das flores. Você participa da sua própria criação. Aqui onde você foi criado. Aqui onde a terra lhe alimentou. Aqui, onde a energia lhe formou, aqui você está protegido. Protegido pelo sol que lhe alimenta. Aqui, onde o som chega ao cerne do seu ser. Você é o som da criação. Você é luz. Energia em eterna transformação. Você é o todo. A alma no espaço. A terra, no aqui e agora.
todo o seu corpo ouviu a vibração, não só os ouvidos. Vibração reorganiza, equilibra as frequências. Cada um de nós traz uma música original que faz parte de uma grande sinfonia universal. Vamos nos conectar com essa vibração que é a nossa essência. Suavemente vai retornando. Suavemente descortinando os olhos, trazendo o seu corpo com uma acolhida, com amorosidade. Então, gente, eu encerro aqui esse momento muito importante para mim aqui nessa casa, que eu estou desde o início partilhando momentos, emoções, atividades, muita coisa aqui, comidas maravilhosas. E eu fico muito feliz de estar aqui partilhando esse momento para Kiko, para Renata, né? Um momento também importante, que é um momento transformador, não é qualquer um que dá a sua vida para transformar, né? O que você acredita transformar a humanidade. Porque acreditando está aqui, Araruama tem uma casa transformadora. Eu tive a oportunidade de fazer essa massagem com a Tânia logo que ela chegou, não foi? Um pouco depois. Foi. E aqui, agora eu também. Aqui, eu não sei daí como que foi, pelo lado de lá, mas pelo lado de cá, nossa, ela batia ali. A gente tem lidado ontem conversando aqui na preparação, a gente ajustando, fazendo teste de som. Guilherme estava aqui, né? Glauber estava aqui com a gente. E ele falou um negócio que é verdade. A gente tá mexendo com coisas muito sutis. Então, teve uma questão do amplificador, ele fazia um barulhinho que se você estivesse tocando violão, qualquer coisa, não ia fazer a menor diferença. Mas para esses instrumentos sutilíssimos, aquele tinzinho que tinha no finzinho, atrapalhava, né? É tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso. Isso é que assim, eu torço para que daí vocês tenham conseguido pegar nem que seja um pouquinho. Eu desejo que a experiência tenha sido maravilhosa, como foi para mim aqui e como foi lá. Esse momento que eu tive aqui já me deu vontade de reviver essa massagem. Como ela falou, ficou... Para mim, eu acho que eu fiquei uns 7 dias sentindo. É impressionante. Aquilo parece que vai aumentando dentro de você, essa reorganização celular, né? É uma coisa impressionante. Namaskar.